vida é feita de coisas boas e coisas ruins e vai de ti conseguir superar os obstáculos para te conseguir vencer na vida. Eu pensei, ontem eu estava jogando, hoje eu estou numa cama de hospital com câncer. Minha filha tá para nascer, meu filho na época tinha 2 anos, o Antônio. E eu voltei achando que eu já iria jogar, né? Eu fiquei 7 meses parado e eu achava que em uma semana eu já iria jogar. Eu falo até hoje, a pior meia hora da minha vida foi esses 30 minutos. Gente, de novo com o Wagner, zagueiro. Tem a história dele todinha aqui no canal. E de novo a gente está gravando esse vídeo. Hoje ele está comentando as dificuldades que ele passou nos últimos anos. Então, rapaziada, se inscreve lá no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Bom, gente, desde 2014 que a gente gravou o primeiro vídeo, se vocês quiserem assistir e conhecer um pouco da história do Wagner, é só acessar o link que está aqui embaixo, que tem em 2 partes toda a história dele, de base até ele se tornar jogador de futebol. E de uns tempos pra cá ele passou por muitas dificuldades na carreira, na vida, e a gente esperou esse momento para compartilhar com vocês uma baita de uma história de superação, com muitos altos e baixos, e hoje ele está aqui, depois de ter dado a volta por cima, para contar pra gente tudo o que aconteceu. Então, de novo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo e ajuda compartilhando esse conteúdo para quem quer ser jogador de futebol. Desde 2014 foi quando a gente gravou, lá na tua casa do teu pai, muita coisa aconteceu, começando pela lesão. É bastante, né, Lipe? É sempre um prazer estar falando com vocês. Foram bastante coisas, né, Lipe? Eu acho que de 2014 para cá eu tive bastante histórias, algumas boas, algumas ruins, mas é isso que nós sempre levamos da vida, né? A vida é feita de coisas boas e coisas ruins e vai de ti conseguir superar os obstáculos para te conseguir vencer na vida. Tu bem frisou da minha lesão em 2014, acho que 2 meses após nós gravar o primeiro vídeo, e eu tinha voltado da Portuguesa e estava sem clube no momento, estava negociando com os clubes e tudo mais, mas não tinha nada acertado naquele momento. E eu estava treinando com o preparador físico, Diego Melo, na época, e uma fatalidade que aconteceu num momento de um treinamento, eu acabei fazendo um salto, caindo de mau jeito e acabei quebrando a perna. Quebrei a fíbula e rompi a sindesmose, que é o ligamento que une os 2 ossos do tornozelo. No primeiro momento eu acabei fazendo isso no final de semana, fui para o hospital, cheguei no hospital, o doutor fez um raio-x e mostrou que apenas tinha feito a fratura da fíbula, que eu teria que ficar 1 mês de gesso e tudo mais, e depois poderia voltar a fazer fisioterapia e tudo mais. Só que, né, no decorrer da semana eu andava com gesso de muleta e tudo mais, mas quando isso foi no sábado, na quarta-feira eu comecei a andar e comecei a sentir muita dor na perna, minha perna começava a latejar bastante. Só que eu fui levando, né? Pensava que era normal por causa da circulação e tal, do gesso. Só que no final de semana eu não conseguia mais levantar, não conseguia ficar em pé com a muleta. Eu tinha que ficar deitado porque a minha perna latejava demais. Era uma coisa que eu não conseguia aguentar. Nisso eu acabei indo para o hospital de novo e foi feito um novo exame. Eles tiraram o gesso, a minha perna, na realidade eram 2 pernas, né? Porque inflamou, inchou. E eu tinha 2 bolhas de sangue do lado da minha perna também, onde foi feita a fratura. E lá onde foi feito o novo raio-x foi constatado que eu tinha rompido a sindesmose. Então, o primeiro médico não havia visto isso. E eu pensava que era só 1 mês. Em uma semana eu passei de 1 mês de recuperação para 5 meses. Pois eu tinha que fazer uma operação, colocar um parafuso no tornozelo, uma placa onde foi a fratura. E aquilo ali, por um instante, me trouxe na cabeça se eu poderia voltar a jogar, porque era uma lesão muito complexa. E eu, na época, sem clube, dificultaria mais ainda. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Eu até fiz a cirurgia no Cristo Redentor na época e peguei um médico. Até hoje eu falo para ele que o médico era um fenômeno, porque tu sabe que o SUS, às vezes, ele não tem a mesma qualidade que um privado, né? Mas o médico fez a cirurgia perfeito. Eu até hoje acho que é a única cirurgia de todas que eu tenho que eu não sinto dor.
E olha que eu tenho um parafuso no tornozelo e tenho uma placa e 10 parafusos na perna, mas é a única cirurgia que eu não sinto dor. E graças a Deus tudo deu certo e eu consegui voltar a jogar depois de 5 meses, 6 meses, se não me engano. Eu voltei para o São José, que foi aonde daí eu voltei a trilhar minha carreira novamente. Isso 2014 para 2015, aí tu volta a jogar depois dessa lesão, e em 2017 uma bomba. Eu voltei a jogar 2015, 2016 tive um momento muito bom, que quando nós fomos terceiro colocado no Gauchão com o São José e tal. Depois do final do Gauchão acabei indo para Sampaio Corrêa, onde voltei para uma Série B depois de 2 anos, eu voltei a disputar uma Série B. Joguei todos os jogos, a equipe não foi muito bem porque não foi muito bem planejado o grupo, mas eu consegui jogar quase todos os jogos desde que eu fui para lá. 2017, comecei bem o ano, tudo tranquilo, e no meio do ano acabei tendo essa bomba do câncer, né? Uma coisa que na realidade eu já tinha o câncer desde 2016, mas eu não sabia. Eu sempre levava, eu tinha uma bola um pouquinho acima da virilha e pensava que era uma hérnia, que era alguma coisa que tinha inflamado, um pelo, alguma coisa, né? Só que essa bola foi crescendo e eu, como estava na correria de jogos, porque eu terminei o Gauchão, já fui pro Oeste primeiro ainda, voltei e já fui para São Luís. Quando voltei, já voltei treinando novamente no São José, então eu não tive um tempo assim de parar para poder ver bem o que era aquilo ali, né? E em 2017, nós estávamos num jogo da Série D, nisso nós fomos jogar em Santa Catarina, e chegamos um dia antes, né, como de costume, para concentração, e eu, naquela época, nós estava inverno, né, começo do inverno, e eu e o Fábio, que sempre concentramos, o goleiro, nós temos uma mania sempre de chegar no quarto, no dia de concentração, ligar o ar no 17, 16 e dormir assim, né, ficar tapado, pedir cobertor e tudo mais. Nesse dia foi um dia típico porque eu acordei de madrugada, eram umas 3, 4 horas da manhã. Eu acordei de madrugada, mas assim, ó, parecia que tinham jogado um balde de água em cima de mim. E eu acordei, levantei, olhei o ar ligado, eu pensei, ó, talvez o Fábio acho que desligou o ar de madrugada e eu tava com calor, acabei suando e tudo mais. No outro dia acordei, quando nós fomos tomar café, eu falei, cara, por que tu desligou o ar? E ele falou, da onde? Não desliguei o ar nenhum. Eu falei, não, mas então tem algum problema. Como é que eu vou dormir com o ar ligado e vou ficar nem... Aí passou, nós fomos pro jogo, chegou no jogo, acho que com 5 minutos de jogo, eu já tinha a bola no lado direito, né, na época, e ela tava grande. Sim. Já era um pouquinho menor que uma bolinha de tênis, mas era grande já. E nos 5 minutos de jogo eu tive uma lesão, e nessa lesão eu abri muito a perna, e nessa lesão, na outra virilha do lado esquerdo, saiu outra bola, instantânea assim, eu tive a lesão e já saiu aquela bola instantânea. Nisso nós era o último jogo da fase classificatória, penúltimo jogo da fase classificatória, só que ali nós já estava classificado, praticamente. Aí nós voltamos e eu passei a semana fazendo fisioterapia, porque eu queria jogar o último jogo, que era em casa contra o Ituano. Fiz a fisioterapia e tudo mais, normal, nós temos uma mania de chegar e se pesar todos os dias, né, antes de treinamento. E eu chegava, me pesava, eu tinha 500 gramas a menos, deixa eu comentar meu vizinho, meu parceiro. Chegava, tinha 500 gramas a menos, tinha 600 gramas a menos, mas eu nunca me ligava em relação a isso, sabe? Tu vinha emagrecendo. Eu vim emagrecendo mesmo sem treinar, mas eu nunca me preocupei com isso, porque eu pensei, talvez eu tava me cuidando, até porque para não engordar e tudo mais, com esse tempo parado, e passou despercebido. Chegou no final de semana, eles anularam, não sei, foi anulada a rodada e ia ser na outra semana. Só que mesmo assim, eu passei a semana toda chegando e perdi 1 quilo a menos, 900 gramas a menos. E só que eu não joguei nessa semana, porque eu não consegui me recuperar, e como nós já tá classificado, eu tava me cuidando para a fase das oitavas de final e tudo mais. Depois do jogo do Ituano, na época o diretor do São José era o João Locke. Teve um churrasco de comemoração, e no churrasco, eu lembro até hoje que foi a primeira pessoa, assim, nem as pessoas que conviviam na época junto, nós assim, tinham notado alguma coisa em mim. Eu apenas tinha essa parte aí da perda de peso, mas nunca pensei em nada fora disso.
Nesse dia o João Locke, como ele me conhece desde pequeno, desde os 6 anos, 7 anos, ele olhou pra mim do nada, assim, no meio do churrasco, ele parou, olhou pra mim e falou assim, tu vai fazer um exame amanhã. E ele era o nosso diretor, mas nós tínhamos o carinho de chamar ele de tio pelo tempo que nós convivia junto, né? E no dia eu ainda falei pra ele, por que, tio? E aí esse aí é o Wagner, ó. Pode filmar ele. Aí eu ainda perguntei pra ele, por que, tio? E ele, não, porque não, tu tá estranho. Eu tô te sentindo meio estranho, esse negócio de perda de peso, tu vai fazer o exame na segunda-feira. E eu, tá, né, prontamente, chegou segunda de manhã, a secretária, cheguei no clube, a secretária já estava lá com a requisição do exame, e eu vinha me sentindo assim, cansado, assim, durante um tempo, mas eu pensava sempre que era por causa da rotina de jogo. E nesse dia eu fui fazer o exame e a doutora ainda falou, ó, o teu exame vai ficar pronto o resultado na quinta-feira. E eu, tá, vou pra casa, né, continuei. Só que da segunda pra quinta-feira de manhã, eu mudei assim completamente. Eu tive febre num dia, no outro dia eu tava muito mal, não conseguia levantar da cama direito. Tanto que na terça-feira, na época minha esposa estava grávida da Maria Helena, já tinha o Antônio, só que eu pensava que eu até poderia estar com hepatite. Eu saí da minha casa, fui pra casa dos meus pais, me isolei num quarto e fiquei os 2 dias. Só que na quarta-feira de noite eu tive que tomar acho que uns 4 ou 5 paracetamol para conseguir dormir. Porque eu tinha muita dor no abdômen e fiquei muito ruim. Chegou na quinta, nós fomos pro laboratório, né, que tinha feito, consultei com a doutora. E a doutora falou pra mim que o meu exame estava normal, que tinha algumas alterações, mas que eu não tinha hepatite, que eu não tinha AIDS, não tinha nada. Nada. Tinha dado tudo negativo. Só que eu tava com algumas alterações hepáticas. Só que como eu tava muito ruim, eu tava assim de não conseguir caminhar. Sim. Tava eu e minha esposa, Luana, nós ligamos pro meu pai, pra minha mãe e começamos a procurar as emergências, né? Porque tu ir pra um laboratório não ia adiantar de nada, tu ir para um hospital particular também não ia adiantar de nada, então nós começamos a procurar as emergências. Aí quando entrei fui direto para o médico na hora, assim, o médico me olhou e eu já estava muito amarelo, assim, e como eu tinha perdido peso, eu estava começando a ficar seco, né? Sim. E nisso o doutor me olhou e o doutor falou, não, tu vai repetir toda a bateria de exame e eu vou pedir para ti uma tomografia. E eu, tá, não, vamos fazer e tal. No primeiro momento eu pensei, eu vou fazer os exames e tudo, isso era de tarde, começo da tarde, eu pensei, vou embora pra casa de noite ou no máximo amanhã de manhã, né? E fiz os exames todos que eu tinha feito no laboratório e tudo normal. Na emergência sai um pouco mais rápido, né? E tudo normal, só com as alterações hepáticas. E a minha tomografia estava marcada para de madrugada. Então eu tive que ficar lá na emergência, o hospital lotado, eu dormi sentado lá no primeiro dia, né, na emergência. Aí fiz a tomografia dessa bola que eu tinha na virilha e voltei para lá também, fiquei na emergência, sentado. E dali foram, acho que 4 dias que eu fiquei sentado, porque eles não quiseram me liberar até sair o resultado da tomografia. E como eu tava cada vez piorando mais, cada vez perdendo peso, cada vez ficando amarelo, eu fui ficando. E na época, tinha muitos idosos na época, na emergência, né? E eu vinha o enfermeiro de manhã, assim, umas 6 horas da manhã, e falava, Vaga, ó, liberou uma cama lá. E eu olhava na minha frente e sempre tinha um senhor na minha frente. Eu falava, não, libera pra ele, deixa ele ir dormir lá que eu aguento mais um dia. E isso se passaram 4 dias. No 5º dia eu não aguentava mais, porque eu tava dormindo nessas cadeiras normal, cadeira assim de sentar. Sentadinho. E eu muitas vezes sentado. Nesse último dia, como tinha um pouco menos de pessoas, né? Dentro da emergência eu juntei 2 cadeiras e tentei dormir, só que eu já não tinha, eu não tinha mais força para conseguir dormir daquela forma. E daí ele veio e me chamou para outra área da emergência, uma área laranja, só que numa maca. E eu brinco que eu acho que foi 1 mês antes ou 2 meses antes, o pai teve lá. Porque
Meu pai teve um problema nos rins e eu lembro que quando eu levei ele no dia, eu ainda brinquei. Eu saí e falei pra minha irmã, pra minha esposa, em casa, pra minha mãe, que eu nunca queria ter entrado naquela área. Porque parecia um campo de guerra. Era um campo de guerra, era maca uma do lado da outra, todo mundo, as pessoas tinham que empurrar uma maca para conseguir passar a outra. Era um negócio assim, louco total. E daí nesse mesmo dia eu acabei não ficando nem um dia. Eu fui na manhã, na noite eu já consegui um quarto. Aí tá, dormi a noite ali e tudo mais. E daí dali eu acho que eu fiquei mais uns 8 dias, eu acho, internado. Eu acho que uns 8 dias. E só que nisso eles estavam tentando ver a tomografia, né? Ver a tomografia do que tinha acontecido e tudo mais. E eles, na realidade, o doutor já tinha falado quando eu tava ainda lá na outra. Ele chamou eu e minha esposa no dia que tava e ele falou, ó, eu vou te ser bem sincero, na tomografia nós estamos vendo as alterações, só que tem jeito de ser um linfoma ou pode não ser. Só que para ter a confirmação eu teria que fazer o PET scan, que é um outro exame que ele mapeia todo o teu corpo. Tu deita, tipo, tu entra dentro de uma cabine assim, ele mapeia todo o teu corpo, tudo que tem. E para fazer esse PET scan eu iria mais uns 8 dias, foi o tempo que eu fiquei lá. E eu sempre, com a minha mania, né, de achar que tudo vai dar certo, que tudo tá correto, vamos lá, eu não acreditava, só que minha esposa já estava ciente de que talvez seria isso, né. Aí eu lembro até hoje que no dia que foi no 13º dia, eu acho que eu já estava lá, eu lembro que o doutor entrou de manhã, a minha esposa chegava às 8h30 e eu acordei 7 horas assim com o doutor entrando no quarto. E daí entrou o doutor e a doutora, eles entraram já me falando a notícia, assim, sabe? E eles pegaram e falaram que eu tava com linfoma, que o linfoma já estava bastante espalhado, como eu falei, né? Eu tava desde 2016 já com ele, e que eu teria que fazer quimioterapia e tudo mais, mas nem passaram quantas quimioterapias, só falaram que eu estava com linfoma e saíram. Esse tempo da minha esposa chegar em meia hora foi a pior, eu acho que eu falo até hoje, a pior meia hora da minha vida foi esses 30 minutos. Porque passa tudo na cabeça. Eu pensei, ontem eu estava jogando, hoje eu estou numa cama de hospital com câncer. Minha filha tá para nascer, meu filho na época tinha 2 anos, o Antônio. Eu ficava pensando, o que vai acontecer comigo, cara? O que eu vou... Não sei, eu não conseguia. Foi os 30 minutos em que eu não pensei em coisas positivas, sim, só em coisas ruins. Porque meu avô tinha morrido de câncer. Meu tio também teve câncer. E era uma doença que eu procurava não mencionar por causa já do meu avô, porque o meu avô morreu de câncer e eu já não gostava de falar. E quando eu me peguei com câncer. Aí a minha esposa chegou, me acalmou, porque conversamos e tudo mais, só que daí vinha, o bravo foi falar pro meu pai, pra minha mãe também. A minha esposa ela já estava mais calejada porque ela tinha ouvido do médico antes e já estava se preparando. Aí foi a meia hora, porque depois eu dei a notícia pro meu pai, meio que rindo, dando risada, e ele ficou mal na hora, mas falou que nós estávamos juntos. E a minha mãe chegou no almoço e para dar para minha mãe, sim. Aí para minha mãe eu dei dando risada. Tá, ó, mãe, tô com câncer, mas vambora, nega. Vambora que vai passar, não sei o que. Eu brincava na época, era uma gripe. Eu sempre falava para vocês que era uma gripe. E foi, eu acho que até hoje foi os piores 30 minutos que eu tive de toda a doença. Eu passei 6 meses, 7 meses eu acho. Fazendo quimioterapia, não podendo jogar. Eu acho que a pior parte foi essa, de eu ir pro campo, olhar assim, eu não poder entrar, de eu não poder treinar, de eu não poder fazer nada, de eu ter que ficar em casa. E muitas vezes eu saía de uma quimioterapia e na época o São José estava jogando a Série D, o resto da Série D. E eu saía da quimioterapia e me mandava direto pro estádio. Não tava nem aí. E a doutora, não, mas tu tem que ter repouso. Eu falava, tá, pode deixar, doutora, que eu vou fazer repouso. Me mandava pro estádio. Ia lá e gritava, passava meio mal de vez em quando, mas isso aí eu levava de letra. Mas também foram mais 7 meses que se passaram. E
com a ajuda de todo mundo, deu tudo certo, graças a Deus hoje eu tô bem, não sinto mais nada. E aquela época que a gente foi te visitar no hospital, tava assim no início. Quando Não vocês tinha nem feito a quimio ainda, É, acho. quando vocês foram, aquela época eu não tinha feito a química, foi dentro dos 13 dias, que foi quando eu tinha ido pro quarto. Logo em seguida. Foi quando logo, tu recém tinha foi logo em descoberto seguida, a eu tinha ido notícia. pro quarto e ali eu acho que eu já sabia, né? Eu já sabia que eu tinha tido câncer, que eu estava com câncer, né? E aquilo ali foi o início. Naquela época lá eu já estava com 13 quilos a menos, em menos de uma semana. Já era dado uma semana eu tinha perdido 13 quilos. Aí fez toda a químio, passou 6, 7 meses aí de batalha e depois voltou ao treinamento. Como é que foi pra ti voltar aos poucos? Como é que foi a recepção do clube, teus colegas? Eu lembro que na época, logo que eu tive o câncer, que daí eu brinquei com o Glauco Pazza que eu voltaria em 6 meses, né? Isso nós estava em junho, eu voltaria em janeiro, começo de janeiro. Mas na realidade eu acabei ficando 7 porque eu voltei final de janeiro, né? Então quando eu descobri foram 7 meses, fiz os 7 meses. Quando eu voltei, eu já tinha uma expectativa assim de eu voltar, até porque quando final de dezembro que eu fiquei sabendo que eu estava bem, eu já estava enlouquecido. Por mim eu já voltava no começo de janeiro. Só que eu tinha que esperar mais um pouco pelo fato da medicação, né, sair toda do meu corpo e tudo mais. Eu pensava de um mês e a doutora até pediu esse um mês para mim poder voltar. E eu voltei achando que eu já iria jogar, né? Eu fiquei 7 meses parado e eu achava que em uma semana eu já iria jogar. E incomodava todo mundo. E o treinador, na época, o Jax e o Martinho, o preparador físico, me seguravam, não, tu vai devagar, tu vai fazer as coisas devagar, tu precisa de pelo menos um mês e pouco treinando. E eu não, que um mês e pouco, eu preciso de uma semana, porque eu tinha botado aquela coisa de que eu voltaria no gauchão. E consegui cumprir, né? Porque eu voltei no final da fase classificatória. Lógico que não em plenas condições, né? Mas já estava apto a jogar, já aguentava jogar acho que uns 40 minutos em torno disso, mas estava bem ali para poder voltar. Consegui voltar, graças a Deus deu tudo certo. Depois dali do gauchão eu tive mais um tempo, porque nós tinha Série D novamente, né? Como nós não subimos naquele ano, no outro ano nós conseguimos classificar e tinha a Série D novamente. E nesse intervalo entre o gauchão e a Série D, nós tivemos uma intertemporada de novo. E eu consegui me preparar bem para a Série D, né? Foi quando nós conseguimos o acesso para o São José. E disso eu voltei novamente para uma Série B, que eu fui para o Juventude. Então as coisas foram muito rápidas. Eu em janeiro eu me curei do câncer, em março ali eu estava jogando. Em junho, julho eu consegui o acesso, em agosto eu já estava lá no Juventude numa Série B novamente. Então as coisas às vezes são... A gente pensa que se em junho de um ano eu estava recebendo a notícia de que eu estava com câncer e tudo mais, um ano após eu já estava novamente jogando uma Série B. Então tudo aquilo aquela meia hora que eu tinha pensado tinha ido por água abaixo. E sempre agradecendo a Deus, né? Porque eu sempre digo, todas as coisas que acontecem na minha vida de ruim, eu sei que eu tenho Ele ao meu lado para mim poder superar o obstáculo e seguir em frente. Tá aí, gente. Então, ó, essa história continua. Aproveite e já se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, compartilha essa história de superação do Wagner. E ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Ativa as notificações. Tu, como um caso de superação, saiu em todos os jornais, na mídia. Todo mundo tava na expectativa pela tua volta, né? E teve muita gente que te procurou, pessoas, crianças, jovens, que queriam ouvir tua história. Como que foi esse outro lado da doença, assim? Tu te tornou referência, outros atletas que passaram pela mesma situação te procuraram, como que foi tudo isso pra ti? Na época eu lembro que a notícia ela não saiu só aqui, né? Porque na época o Guilherme, que jogava comigo aqui no São José um ano antes, estava no Botafogo e ele fez um gol lá no jogo e ofereceu o gol para mim. Aí a história acabou indo para todo o Brasil, porque como eu tive lá em São Luís, passou a reportagem em rede nacional e eu comecei a receber ligação de tudo quanto era pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia,
começaram a me mandar mensagem pelo Facebook, Instagram e tudo mais. Fui procurar também por bastante pessoas que tiveram a doença. Na realidade, eu até tive que conversar uma vez com uma senhora que ela teve a doença e ela era uma pessoa que não acreditava muito, sabe? E o que muitas pessoas falam até hoje, e eu creio também, que foi uma das coisas que ajudou, foi o meu pensamento positivo, de que quando o doutor me falou depois daquela meia hora, eu botei na minha cabeça, eu vou voltar em 6 meses. E isso eu nunca tirava da minha cabeça, nunca. As pessoas me paravam na rua para conversar, às vezes eu tinha que dar alguma entrevista, alguma coisa, e eu sempre estava sorrindo e com aquilo firme na minha mente. Lógico que, não vou dizer que eu não chorei. Não, chorei. Tinha dias que eu chegava em casa, me trancava no quarto, pedia pra ninguém entrar e ali eu desabafava, botava pra fora, porque eu não gostava de transparecer para as pessoas que eu gostava de que eu tava sendo fraco alguma coisa. Não pelo fato de ser fraco, mas pelo fato de mostrar pra eles. Eu queria eles fortes do meu lado, só que para eles estar forte eu teria que ser forte. Então eu sempre fazia dessa forma. Apoio familiar, de amigos como vocês, como pessoas que eu até nunca tive amizade, de conversar comigo, de me mandar um apoio positivo. Como eu falei que eu recebi cartas no São José de pessoas me desejando positivo, pensamento positivo e tudo mais. Essa senhora que eu tive que conversar porque a família dela me procurou, porque ela era uma pessoa que eu não acreditava e tudo mais, e ela foi lá no São José num dia que eu estava em meia quimioterapia e eu conversei com ela, falei que ia dar tudo certo. Olha, foi inúmeras pessoas, até hoje eu de vez em quando eu ando na rua, uma pessoa me para, pô, como é que tu tá, Wagner, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. E foi uma coisa que me ajudou muito, o apoio positivo da minha família, não só da minha família, mas como até de pessoas desconhecidas que torceram para que eu ficasse bem. E se alguém tiver com alguma dificuldade, pode te mandar uma mensagem, que tu vai mandar uma mensagem de apoio. Eu vou te falar, eu não sou aquele cara que eu vou te passar uma aula de pensamento positivo, não. Só eu acho que eu tenho um lema para minha vida, e esse lema foi o meu avô que me ensinou. E ele morreu do câncer, e eu sempre falava que se eu não enfrentar as dificuldades sorrindo, eu não vou conseguir ultrapassar esse obstáculo. Então eu tenho que estar sempre sorrindo, tenho que estar sempre alegre, pensamento positivo, para que as coisas dê certo e tu consiga alcançar o êxito. Perfeito. Tá aí Wagner Foglari mais uma vez aqui no canal. Aproveita e se inscreve aqui, deixa um like e compartilha esse vídeo, essa história de superação. Que isso, irmão. Abração. Que isso, irmão.